Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da Escola Dominical. Nós somos a primeira IPI de Osasco e aqueles que já são membros da nossa igreja, né, é um prazer tê-los aqui conosco, e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube pela primeira vez, é um grande prazer. Nós pertencemos, como nós falamos, à primeira IPI de Osasco, Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Meu nome é Josival e vamos hoje fazer uma reflexão sobre a lição 8 da revista Palavra Viva, O Bom Pastor, um rebanho protegido, cheio de vida. Essa aula ela está baseada no Evangelho de João, no capítulo 10. E, para início da nossa reflexão, vamos ouvir uma música e nos preparando para esta aula. Deus disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. Por isso eu andar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. O pastor leva suas ovelhas em segurança. Vamos cantar sobre isso novamente? Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, de água limpa pra beber. Pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Declare com Ele, com Ele. Louvado seja o nome santo de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós
Agradecemos, Senhor, porque estamos mais uma vez aqui, Senhor, conectado com a Tua palavra, Senhor, conectado com os irmãos, Senhor, que estão aqui nos assistindo, Senhor, nesse momento, que Tu possa estar, Senhor, no coração de cada um deles, Senhor, e nesse momento que possamos nos desligar, Senhor, desconectar daqueles problemas do mundo, Senhor, e estar focado somente na Tua palavra, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar aqui lendo o texto de João, capítulo 10, e ele vai do versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 30. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas reconhecem a sua voz, quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Em algumas versões, aprisco. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. E Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão no aprisco, ou curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-las outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de torná-la a recebê-la. Por isso, o que meu Pai me mandou fazer. Quando ouvi isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: Ele está dominado por um demônio. Está louco? Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam: Quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista ao cego? Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não o Messias? E Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Jesus é chamado nas Escrituras de vários nomes muito importantes, né? Então, nós temos lá mestre, médico, advogado, juiz,
mas talvez o nome mais terno e doce que ele é chamado é de pastor. Então, essa não é uma profissão qualquer. Talvez os maiores personagens das Escrituras exercem essa função. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Porém, Jesus é o pastor por excelência. Todos eles exerceram essa função, mas podemos dizer que Jesus é o pastor por excelência. E no Velho Testamento, no livro de Salmos, temos 3 capítulos que nos apontam para Jesus. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Né? E esses salmos, eles estão relacionados com o nosso estudo de hoje. Tá? Como vamos ver agora. Salmos 22, que fala da morte de Cristo, que está muito bem definida em João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, nós estamos fazendo aqui relacionando o texto do Velho Testamento com o Novo Testamento, o livro de Salmos com o livro de João. Em João 23, que fala da vida de Jesus, o grande pastor que vive para as ovelhas. E nós vemos lá em Hebreus 13, 20, Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. Nós vemos ainda no Salmos 24, que retrata a segunda vinda de Jesus, está muito bem definida lá em Pedro 5:4. E quando o Supremo Pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Então, Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Jesus é o grande pastor que vive para as ovelhas. Jesus é o supremo pastor que voltará para as ovelhas. E nós vemos, então, a partir desde agora, a parábola que está lá em João 10, né? Jesus começa a contar a parábola do bom pastor. Essa parábola tem muito a ver com a Judéia, porque é uma região de deserto, montanhas, vales, e não servia muito para a agricultura por causa da sua geografia, por causa dos seus terrenos, né? Então, ele exercia qual função naquela época? O de pastoreio de ovelhas, porque realmente era a principal atividade daquela região. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge.
E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, nessa parábola que Jesus está contando sobre o bom pastor, ele faz uma referência aos apriscos, né? Também que é o curral. E nós temos aí dois tipos de aprisco, né? O curral de inverno, que ele é fechado, né? Com vários rebanhos e vários pastores. Na porta tem um mercenário, né? Que cuida desse rebanho. No inverno, os pastores não ficavam com as ovelhas no campo, né, devido à alta temperatura, né? No aprisco, no curral, tinha um porteiro que abria a porta para o pastor, e esse chamava suas ovelhas pelo nome, né? E elas conheciam o pastor. No verão, né, onde a noite era mais agradável, né, não era uma noite tão gelada, cada pastor ficava no campo, onde tinha um pequeno curral de pedras, e ali a porta era o próprio pastor. Ninguém podia entrar ali, a não ser que passasse por cima do pastor. Não existia nenhuma outra pessoa que não fosse o pastor que cuidava daquele curral, daquele aprisco, até porque ali só tinha um rebanho, né? Era somente o rebanho dele, por isso que eram menores e era exclusivo para o rebanho dele. Enquanto no inverno eles ficavam num curral maior, vários rebanhos e vários pastores, por isso se tinha um mercenário que ficava na porta cuidando dessas ovelhas e cada pastor as chamava, né? O que Jesus está querendo dizer com isso daí, né? Qual que é a mensagem de Jesus, né? Olha, o pastor entra pela porta, o ladrão que não é pastor e gosta de roubar as ovelhas, esse não entra pela porta, né? Essa já é a primeira mensagem que Jesus está passando, e como ele faz referência da questão do cego. Então, no capítulo 9 de João, Jesus trata da cura do cego de nascença, que num dia de sábado, e os judeus e os fariseus em especial queriam expulsar esse homem da sinagoga, porque queriam que ele afirmasse que Jesus era um pecador, que Jesus estava curando esse homem no sábado, então eles acusavam que Jesus era um pecador. E o cego respondeu, né? Aí ele respondeu para os fariseus, né? Olha, se ele é pecador, isso eu não sei, né? Porém, uma coisa eu tenho certeza, eu era cego e agora eu vejo. Então, está se constatando o poder de Deus, o milagre de Deus, né? Aqui Jesus se apresenta como um bom pastor das ovelhas, né? Os falsos pastores queriam expulsar de lá para que não mostrasse o poder de Jesus, mas Jesus mostrou ali ser um bom pastor. Que privilégio você e eu temos de sermos ovelhas de Jesus. O bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Então, eu gostaria de apresentar a vocês que benefícios nós temos. Primeiro benefício. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
É diferente do falso pastor que quer explorar as ovelhas do bom pastor. No versículo 17, nós temos: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-las outra vez. Se vocês quiserem deixar abertas suas Bíblias, em João, capítulo 10, nós vamos falar de diversos versículos, então vocês podem estar acompanhando conosco. No versículo 18 de João 10 diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Então, presta atenção nisso. Jesus não deu a sua vida. Ele não morreu naquela cruz porque foi vítima do sistema, porque ele foi um mártir. Não. Ele não foi para a cruz porque o poder de Roma prevaleceu, ou porque Judas o traiu, ou porque Pedro negou, ou porque Pilatos o condenou. Não. Ele foi para a cruz voluntariamente. Ninguém tinha o poder de tirar a vida dele. Ele espontaneamente deu sua vida pelas suas ovelhas. Então, tudo que aconteceu já era um plano de Deus ali. Ele foi para a cruz porque ele foi morrer por nós. Ele foi dar a sua vida pelas suas ovelhas. Então, Deus está ali representando o pastor morrendo pelas suas ovelhas, dando a sua vida pelas ovelhas. Então, Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós. Em segundo lugar, nós temos versículo 11 de João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em outras palavras, ele não apenas deu a sua vida voluntariamente, e também sacrificialmente. Ele não morreu porque você merecia. Ele não morreu por nós porque viu em nós pecadores morais e espirituais, mas deu prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu era fraco, pecador, inimigo de Deus. Mesmo assim, ele me amou e Jesus morreu por mim e morreu por você. Então, Jesus, como um bom pastor, está dando a sua vida pelas suas ovelhas. Em terceiro lugar, como terceiro benefício, nós temos: ele morreu não só voluntariamente e sacrificialmente, mas ele morreu também vicariamente. O que significa isso? Ele morreu em lugar de outra pessoa. Então, preste bem atenção no versículo de número 15, na parte final, que diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, ele morreu em nosso lugar. Como bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele deu a sua vida por nós. Você compreende com clareza isso? Ele dá um profundo descanso para seu coração. Então, a partir do momento em que nós entendemos realmente, tá, o que isso significa, o que a morte de Jesus significa, nós teremos um profundo descanso em nosso coração. Talvez muita gente pense que Cristo morreu na cruz para possibilitar a nossa salvação. Mas é muito mais do que isso. Jesus não morreu na cruz apenas para possibilitar a sua salvação. Jesus morreu na cruz em meu lugar, em seu lugar. A Bíblia nos informa que, se você está em Cristo, não tem condenação mais sobre você. Porque a condenação que você deveria sofrer, ele sofreu no seu lugar. Então, ele está dando novamente a demonstração de que ele está sofrendo por nós, dando a sua vida pelas suas ovelhas. Aí nós temos no versículo 16 de João, capítulo 10. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral ou nesse aprisco. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Como nós vimos, tinha os dois apriscos, um tinha só um rebanho e no outro tinha vários rebanhos. Então, temos outras ovelhas que não estão nesse curral, né? Eu preciso trazer essas também. O que significa isso que Jesus está falando? Há muitas pessoas em todo lugar do mundo que é chamada por Jesus de suas ovelhas. Ainda estão errantes, incrédulas, elas ainda estão mortas nos seus erros e pecados.
Essas ovelhas precisam vir para o curral, para o aprisco. Elas ainda não estão no aprisco ou no curral. E quando elas ouvirem a voz do pastor, elas entenderão essa voz. Então, quando você realmente se sente uma verdadeira ovelha de Cristo, você escuta a voz do pastor. Você vai escutar a voz de Cristo, você vai entender a voz de Cristo. Quando ela conhecer verdadeiramente o Evangelho, o próprio Espírito de Deus vai tirar o tampão dos ouvidos, vai tirar a venda dos olhos, vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carga, e essas pessoas ouvirão a voz do pastor e vão seguir o pastor. Então, você vai ter um coração limpo, um coração puro, que vai poder ser limpo, e essas pessoas vão ouvir a voz do pastor e vão seguir esse pastor. O que significa isso para a igreja hoje? Em primeiro lugar, precisamos ter entusiasmo com a pregação do Evangelho, através que seja de programa de rádio, TV, folhetos, sermões. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui no YouTube, é importante nós termos felicidade, gozo, entusiasmo na pregação do Evangelho. Isso porque a pregação do Evangelho é uma causa vitoriosa, é um trabalho que não conhece fracasso, onde houver uma ovelha de Cristo. Então, todo o trabalho evangelístico realmente realizado com a bênção de Deus, ele é um trabalho sempre, vamos dizer assim, de sucesso. Não um sucesso que nós entendemos, mas porque Deus está ali e ele vai, de uma forma ou outra, estar atingindo alguma pessoa. Deus vai abrir o coração dela, ele vai ouvir a voz do pastor. Então, é importante nós falarmos de Cristo, nós pregarmos o Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, nós vamos ver lá em João 26, 10, 26. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Preste atenção nisso. Duas pessoas com a mesma formação, da mesma família, escutam o mesmo Evangelho, o mesmo ambiente, no mesmo dia, com o mesmo contexto. Um coração derrete e o outro coração endurece. Quem é quem? Só ele sabe. Só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Cabe a você e a mim pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a voz do pastor. Então, a nossa missão é pregarmos o Evangelho, é falarmos do bom pastor, que Cristo conhece a cada um, conhece aquele que tem o coração que vai se derreter e conhece aquele que tem o coração que vai endurecer. Mas essa obra é uma obra de Cristo. A nossa missão é falarmos da palavra de Deus, é falarmos sobre o bom pastor. Em terceiro lugar, nós vamos ver os versículos de João 10, 3, 4 e 27. No versículo 3 fala: o porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando eles as chamam pelo nome, e ele as leva para fora do curral. No versículo 4, quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, elas o seguem porque conhecem a voz dele. No versículo 27, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, você está seguindo a Jesus, você é ovelha. Quem não é ovelha não segue. Só vai seguir a Jesus aquele que realmente é ovelha. Então, escuta. Ele conhece as suas ovelhas. Ele chama pelo seu nome. Ele sabe quem é você. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe o teu CPF. Ele conhece o seu coração por dentro. Ele conhece os seus temores, as suas lutas, os seus dramas, as suas angústias e as suas necessidades. Somente Jesus conhece você inteiramente por dentro. Nós temos a missão de falarmos desse bom pastor. E que nós, como ovelhas, nós temos que estar seguindo esse bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele ama você. Ele conhece você. Mesmo quando você tropeça, ele vai para o lado, para o fundo do poço, ele não desiste de você. Então, ele não abre mão de você.
Ele não deixa as 99 em segurança e vai ao seu encontro e pega você. Então, ele deixa as 99 em segurança e vai até o encontro. Por quê? Ele não abandona nunca a sua ovelha. Ele restaura você e põe você no ombro. Quando você está em perigo, Deus vai atrás de você, Deus dá o seu ombro, Deus o abraça. Você tem que permitir que Deus seja o seu pastor. Você é uma ovelha de Cristo e em alguns momentos a ovelha saiu fora, está desgarrada daquele rebanho. Se você permitir, Deus vai pegar você no colo. Porque como um bom pastor de ovelha, ele vai buscar a sua ovelha. Em quarto lugar, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. O bom pastor chama as ovelhas, mas em terceiro lugar, o bom pastor salva as ovelhas. Então nós temos aqui em João 10, no versículo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Nós encontramos aqui 3 verdades preciosíssimas. A primeira verdade diz: Jesus é o Salvador das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Não tem 2 portas. Não tem outra porta. Jesus não é uma porta qualquer. Ele é a porta. Ninguém entra no céu a não ser por ele. Porque ele é o caminho, ele é o único salvador. Ele é o único mediador, ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Ele é o único que pode dar a vida eterna. Ele é o único que pode dar a você a salvação. Não existe outra porta. Somente Jesus é a porta, somente Jesus é o caminho. Quem entrar por outra porta não vai ser salvo, por mais sincero, por mais merecedor que possa parecer. A segunda verdade que encontramos nesse texto, nessa parábola, diz: Jesus não é apenas o salvador das ovelhas. Jesus é o libertador. Ele oferece liberdade. Essa porta que é Jesus, você entra e você sai, porque você é livre, porque se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Você vai estar ao lado do pastor, você vai ouvir a sua voz do pastor, você vai atender a voz do pastor, mas você vai ser uma pessoa com liberdade. Então, Jesus oferece essa liberdade que somente encontramos nele. A terceira verdade que nós encontramos diz: Jesus também é o provedor das suas ovelhas. Os pastores liderando as ovelhas sabem onde tem grama verde, onde tem a fonte da água. Eu quero dizer a você que nesse deserto que é o mundo, Jesus é o único que pode levar você para os pastos verdes. É o único que pode apacentar sua alma. É o único que pode trazer alegria para o seu coração. É o único que pode abastecer sua alma com a fonte inesgotável da verdadeira paz. Ele é o provedor. Então, são 3 verdades que nós encontramos nessa palavra, nesse texto, que nós acabamos de ver agora. Jesus é o Salvador, Jesus não é apenas o Salvador, mas ele é o libertador e Jesus é o provedor. Faz sentido até aqui tudo que nós estamos falando? Deixe a sua Bíblia aberta, vamos acompanhando, vamos refletindo sobre esse texto. Nós encontramos lá em João 10, de 12 a 14. Nesses versículos aparece a figura do mercenário. Não confunda mercenário com ladrão, que hoje, nos dias atuais, mercenário tem uma outra conotação, tem uma outra definição. Ladrão é o que entra não pela porta, é o que chega sorrateiramente, é o que quebra as regras, ele entra por um lugar que não é permitido. O mercenário que nós estamos falando, referindo, é um funcionário contratado, pago a dinheiro para cuidar das ovelhas. Porém, ele não é dono das ovelhas, e não é o pastor das ovelhas, ele trabalha por dinheiro. Ele fica na porta, ele guarda, ele atende aos pedidos dos pastores,
ele recebe um salário para cuidar das ovelhas, tá? Porém, tem um detalhe muito grande, como ele não é o pastor das ovelhas, e não tem um cuidado com aquelas ovelhas, e não conhece verdadeiramente aquelas ovelhas, se aparecer um predador, um leão, um lobo, qualquer que seja, vier para pegar uma ovelha, ele corre, ele foge e deixa as ovelhas desamparadas, porque ele não é o pastor das ovelhas. Então, esse mercenário é apenas aquela pessoa que fica ali cuidando da porta para que as ovelhas não saiam, mas ele não cuida das ovelhas como o bom pastor cuida. Em João 10, no versículo 12, nós temos: o mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê um lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Em João 10, 13, nós temos: o mercenário foge porque trabalha somente por dinheiro e não tem cuidado com as ovelhas. No versículo 14, nós temos: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, Jesus, primeiramente, é dono das ovelhas. Você tem dono, você não é dono de você mesmo. Jesus é dono de você por duas razões. Primeira razão, porque criou você seguro, redimiu você, ele cuida de você, ele tem zelo por você e se importa com você. Ele não abre mão de você. Ele é o que dá vida pelas ovelhas. Ele é o que chama as ovelhas, ele é aquele que salva as ovelhas, ele é aquele que protege as ovelhas, mas finalmente ele é aquele que dá segurança eterna para as suas ovelhas. No versículo 28 de João, nós temos: eu lhes dou a vida eterna. Nós vamos parar aqui desse versículo, depois nós continuamos. Tá? Vida eterna, então, não é... Ele fala da vida eterna, e vida eterna não é merecida. A vida eterna não é comprada. A vida eterna que é recebida. Jesus nos dá essa vida eterna. Nós recebemos essa vida eterna gratuitamente de Jesus a partir do momento que nós entendemos e aceitamos que Ele é o bom pastor, que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor. Há muitas pessoas, embora crentes, que acham que que podem ter certeza da vida eterna. Vive numa espécie de gangorra espiritual. Num sábado de manhã está perdido, de noite indo para o céu, de manhã indo para o inferno. De noite comete um pecado. Meu Deus, eu acho que perdi a salvação. Jesus deu a vida eterna. João diz que aquele que pratica o pecado nunca viu Deus. O que é prática? Prática é o que você faz todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. São hábitos, você almoça, você volta a almoçar, daqui a 2 horas você almoça de novo, daqui a 2 dias você volta a almoçar novamente, na semana que vem você almoça outra vez, todo dia, você almoça, almoça, almoça. Isso é prática. O salvo, ele ama Deus, ele quer agradar a Deus. Se ele pega e fica triste, se ele pecar, ele fica triste. Então, não faz aquilo simplesmente por fazer. Ele ama a Deus, ele agrada a Deus, ele vive em comunhão com Deus. Se ele erra, se ele comete um erro, ele fica triste, ele fica buscando, tá, o perdão de Deus para voltar a ter aquela alegria. Precisa confessar e se arrepender e abandonar o pecado para voltar a ter comunhão com Deus. É por isso que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Como bom pastor, Deus vai nos perdoar e vai novamente abrir os seus braços e nos receber em seus braços. A segunda razão de que Jesus é dono de nós está no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode tirar ninguém da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. É segurança e segurança
eterna. Então, são duas razões, porque ele nos criou, ele nos dá segurança, ele nos redimiu, ele cuida de nós, ele tem todo o zelo por nós, então ele cuida verdadeiramente de nós. Por isso, nós somos chamados de filhos de Deus, ele é nosso Pai, ele é nosso dono. Mas para isso você tem que entregar. Como diz lá em João 10:28, nós falamos, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, nós temos aqui, indo já para o encerramento desse estudo, nós temos aqui 4 perguntas que queremos deixar para a reflexão desse estudo. Você que está nos acompanhando, você já é ovelha de Jesus? Você tem ouvido a voz do bom pastor? Você tem seguido o bom pastor? Você tem vivido a vida abundante que o bom pastor veio trazer para você? O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Jesus veio para que você tenha a vida e vida em abundância. Você tem vivido essa vida de abundância? Você está buscando realmente o verdadeiro pastor ou está caminhando com os falsos pastores? Você tem desfrutado da segurança da sua salvação por confiar no bom pastor? Essa é uma decisão que somente você pode ter. Essa resposta somente você pode dar. Se você está sendo verdadeiramente ovelha de Cristo, ouvindo a voz de Cristo, ouvindo a voz do bom pastor, ou você está seguindo os falsos pastores, aqueles que prometem, mas não cumprem, aqueles que enganam, aqueles que dão uma verdade falsa para você. Mas se você está realmente seguindo o bom pastor, você vai ter realmente essa vida em abundância, essa vida eterna. E isso é que nós temos nesse estudo e que nós queremos deixar aqui para vocês ainda, tá? Eu queria que nesse momento você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos, mas não tivesse um momento realmente de muita concentração, tá? E pense se você realmente, quais foram as suas respostas para essas perguntas, tá? Jesus é o bom pastor da sua vida, realmente. Ele é o grande pastor da minha vida. Ele é o supremo pastor da minha vida. Ele deu a vida pelas ovelhas, que chama. Ele guia e salva as ovelhas. Ele que protege as ovelhas, que dá segurança eterna para as ovelhas. Se hoje você está ouvindo a voz do Evangelho, se Jesus está falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Porque onde você estiver vendo ou ouvindo essa mensagem, você pode se render a Jesus, recebê-lo como seu Salvador pessoal. E se você vai ser ovelha dele, ele vai vai apacentar a sua alma, ele vai levar você para uma vida em abundância. Então, esse é o grande desafio de hoje, essa é a grande reflexão de hoje. Se você já é ovelha de Jesus Cristo, se você já é ovelha do bom pastor, mas está sentindo um pouco afastada do rebanho, volte para o pastor, ouça a voz do bom pastor. Porém, se você ainda não é uma ovelha do bom pastor, e deseja ter realmente esse bom pastor na sua vida, que ele seja dono da sua vida, que você quer ter uma vida eterna, uma vida de abundância, deixe a voz de Cristo entrar no seu coração. Amoleça o seu coração e aceite esse bom pastor, aceite a Jesus Cristo realmente como o seu Salvador. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse momento estar encerrando essa reflexão de hoje. E que o Senhor, que através do teu Espírito Santo, Senhor, esteja agindo em cada pessoa que está nesse momento ouvindo essa mensagem, Senhor, nesse momento ou em qualquer outro momento, Senhor. Esteja, Senhor, atuando diretamente no coração de cada uma dessas pessoas e que possamos cada vez mais aumentar o seu rebanho, cada vez mais termos ovelhas, Senhor, ouvindo a tua voz e seguindo, Senhor, os teus passos, Senhor. Tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Esse material foi baseado na nossa revista da editora cristã, na lição de hoje, a lição O Bom Pastor, e também no sermão baseado do reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja de Pinheiros. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês nesse estudo e realmente que possamos ter aí momentos importantes de reflexão e possamos realmente entregar a nossa vida a Cristo. Um abraço a todos e obrigado por estar conosco.